Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, Pai. Te damos glória, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai, porque o Senhor é bom para com cada um de nós. O Senhor ainda não abriu, não rasgou as janelas dos céus e veio nos buscar. O Senhor não permitiu que os quatro ventos aos quatro cantos dessa terra foram soltos ainda, Senhor, porque ainda há pecados que precisam ser confessados, Pai. Hoje nós estudaremos sobre a expiação e eu te peço, meu Deus, que nós possamos entender o teu recado e que nós possamos ser tocados pelo Santo Espírito Santo e que nós possamos confessar os nossos pecados, transferir para o Cordeiro enquanto há tempo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, antes de começarmos aqui a explicação sobre festa da expiação, eu gostaria de perguntar para vocês, eu gosto de fazer perguntas. Você tem ressentimento no seu coração? Talvez se eu perguntar, você odeia alguém? É muito pesado, né? E também poderia ser uma pergunta considerável, mas talvez você vai dizer, não, eu não odeio ninguém. Mas você tem alguém que você não goste ou que você não vá com a cara? Você tem algum ressentimento guardado no seu coração? Porque às vezes a gente acha que pecado é somente em termos de não perdoar alguém, odiar alguém. E às vezes a gente acha que transferir pecado para o Cordeiro é somente na questão de mágoas, rancores, ódios, perdão. Mas sabe, pequenos detalhes de nossa vida também têm que ser refletido. E quando a gente pede o Espírito Santo para que Ele nos mostre, para que Ele nos revele, para que Ele nos envia o arrependimento, Ele nos mostra. Diante disso, eu gostaria de contar um testemunho para vocês. De um tempo para cá, todas as santas ceias que nós temos tido, eu vejo que Deus tem dado a oportunidade para o seu povo, porque nós estamos vivendo o tempo da expiação. No antítipo, Deus tem nos dado a oportunidade para confessar os nossos pecados. E às vezes a gente leva este caso na brincadeira. Como assim? Às vezes a gente não para perceber que Cristo tem nos dado oportunidade para confessarmos os nossos pecados. E às vezes pecados que a gente nem lembra. Pecado que nem mais faz parte da nossa vida, mas que nós já cometemos. E esquecemos de confessar para Deus, Senhor, pequei no passado e me arrependo desse pecado, sinto nojo desse pecado e não quero mais. Só que Deus quer que confessamos, Deus quer que nós transferimos para o Cordeiro. Uma bela época aqui em Londres, logo quando eu vim para cá, eu era bem nova, foi no ano de 2008, 2009, trabalhei numa casa de uma patroa em Notting Hill, e ela era muito rica. E tem pecados que às vezes a gente comete e pensa que não é pecado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra que é pecado. E às vezes, eu louvo a Deus porque Deus me mostrou isso há 1 ano e meio atrás. E eu confessei esse pecado diante do Senhor. E cada dia mais eu peço a Deus que o Espírito Santo possa me revelar coisas que eu cometi, coisas simples que talvez eu cometi e penso que não foi pecado. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo, foi pecado, você pecou, e eu transferi para o Cordeiro. Eu trabalhei na casa dessa mulher onde até a sacola de lixo de sua lixeira do banheiro, ela era diferenciada. Era uma sacola tão linda e logo quando a gente chega do Brasil para cá, tudo é diferente, tudo é novo, tudo é espetacular, né? E
a sacola dela era uma sacola biodegradável, né? Não era daquele saco que não... Era um saco que derretia no chão e era uma sacola de colocar no lixo do banheiro. A sacola era cheirosa, lilás, lá, cheia de ramos de lavanda. Uma sacola linda que fazia dó destacar do rolo para colocar no banheiro. E aí, todos os dias eu limpava a casa dela, trocava o lixo do banheiro, eu limpava a casa dela, trocava o lixo do banheiro. Eu achava aquela sacola tão linda, tão cheirosa, que eu não achei nada demais. Eu destacar uma sacola daquela, uma sacolinha daquela de lixo, pequenininha. Destaquei aquela sacola, falei assim, eu vou levar uma sacolinha dessa aqui pra mim. Vou colocar na minha gaveta de calcinha. E destaquei uma sacolinha daquela de lixo. Gente, aquilo, no meu pensamento na época, não tinha nada demais. Era uma sacola de lixo e não peguei escondido. Eu achei a coisa mais natural do mundo. Peguei uma sacola daquela e coloquei. Passou anos, há 1 ano e meio atrás. O Espírito Santo, eu indo para a igreja, o Espírito Santo me lembra daquela cena. E o Espírito Santo fala, se fosse Jesus no seu lugar, o que ele faria? Ou, se ele quisesse ter a sacola, ou ele compraria uma sacola, ou ele pediria à patroa, mesmo que aquilo... mas precisava pedir à patroa uma coisa tão seguinte, precisava. Caráter é andar corretamente. Isso era defeito de caráter. Se não tinha nada demais, então por que não falar? Então, era hora de você falar, patroa, eu vou pegar uma sacolinha dessa de lixo aqui pra mim, tá? Pronto, ela não ia falar nada. Mas eu peguei a sacola, coloquei no lixo. Não era minha, não me pertencia. E naquele momento eu pedi perdão a Deus e falei, Senhor, me perdoa os meus pecados. E neste momento, esse simples e pequeno detalhe, esse pequeno pecado que nós achamos que é tão pequeno, porque às vezes, a maioria das vezes, o pecado é tão pequeno que às vezes a gente nem acha necessário transferir para o Cordeiro. E eu transferi para o Cordeiro. E falei, Senhor, que eu possa me lembrar de outros. Porque às vezes a gente só foca nos grandes, né? E esquece dos pequenos. Expiação não é somente alegria, mas é tristeza, é contrição, é choro, é arrependimento, é confissão, é entrega. Sabe o que é o verdadeiro arrependimento? Arrependimento verdadeiro é repúdia pelo pecado e afastamento do mesmo. Se você diz que você arrependeu, você sente nojo por aquilo que você fez e você se afasta. Então, que nós possamos fazer uma pergunta para nossa mente. Se eu tivesse a oportunidade de fazer isso ou aquilo outro, sabe? Em cada mente dos ouvintes que estão ouvindo agora, a gente pode colocar um tipo de pecado. Eu vou dar um outro exemplo. Se Deus me desse a oportunidade de usar uma calça jeans colada, uma leg colada no meu corpo, eu usaria novamente? Porque atualmente, isso é só um dos exemplos, meus queridos ouvintes. Atualmente eu fiz a reforma da vestimenta, no qual o verdadeiro cristão, ele tem que se vestir com pudor, com modéstia. O cristão tem que ser luz. O cristão tem que fazer suas reformas. E às vezes eu me pergunto, será se Deus me desse a oportunidade de voltar a usar as minhas maquiagens, eu voltaria? Então é aí onde se encaixa arrependimento de pecado, é repúdia pelo pecado e afastamento do mesmo. Se Deus nos desse a oportunidade, será se a minha índole, o meu caráter voltaria a fazer aquilo que não agrada ao Senhor? E isso eu estou citando pequenos detalhes e não os grandes que já estão óbvios que são pecados. Levítico 23, 26 diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossa alma. Tereis oferta queimada ao Senhor, porque nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo.
Quem nesse dia fizer alguma obra, esse eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos serás. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Gente, leiam Levítico 23. Passe tempo com Deus. Estudem a palavra. Aqui a gente, na festa da expiação, o que acontece? Uma vez no ano entrava o sacerdote no Santíssimo. Nesse dia era feita a purificação. E o que acontecia? Eu vou dar um exemplo. Eu pequei, eu fiz um roubo tremendo. Isso é um exemplo porque tem muitos tipos de pecado. E queria confessar o meu pecado. E então eu colocava minha mão sobre a cabeça do cordeiro, na frente do sacerdote, e confessava o meu pecado. O cordeiro era imolado e aquele sangue era aspergido na cortina. O meu pecado ali, ele tinha sido perdoado, né? Quando o cordeiro foi imolado, foi morto ali por mim, tá? Mas o registro do meu pecado estava ali no véu. E uma vez no ano aquele registro era apagado. E isso era feito pelo sumo sacerdote, tá bom? Então ali, com todas essas ações, estava aparentemente tudo ok, tá? Eu transferi o meu pecado, o sacerdote aspergia o meu pecado nas cortinas, aparentemente o meu pecado foi perdoado. E aí, uma vez no ano, era ocorrido a purificação do santuário, onde os pecados eram levados a juízo. Então, se o arrependimento fosse verdadeiro, estava tudo bem. Só que, lembra daquela frase, pesado foste na balança e foste achado em falta? Se o meu pecado não fosse um arrependimento verdadeiro, essa uma vez no ano ali, era onde as pessoas estavam do lado de fora, vivendo aquele suspense, em oração, em contrição, chorando, gemendo, porque eram as suas vidas que estavam em jogo. E se ficasse um pecado que não fosse confessado, a pessoa, ela podia ser cortada. A pessoa, ela era morta. Ela não tinha mais uma outra oportunidade, porque a oportunidade estava sendo ali. Gente, Deus está espiando as nossas vidas. Lá em 1844, o grande desapontamento, onde o povo estava aguardando a volta de Jesus, na prática, no antítipo, o que estava acontecendo era a transferência de Jesus para o Santo dos Santos. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Jesus hoje é quem está aí intercedendo por cada um de nós. Ele está fazendo esse papel agora. Então é tempo da gente transferir os nossos pecados. Esse tempo está acabando. Logo vai chegar o momento em que o ancião de dias vai dar para Jesus o poder de atuar como juiz. Deus é o juiz agora. Jesus é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o nosso mediador. E isso vai ter fim. Então que nós possamos confessar os nossos pecados. E mesmo aqueles que a gente não lembra, que nós possamos ir à presença de Deus e falar: Senhor, eu te peço agora por misericórdia. Me ajude a lembrar daqueles que eu cometi e não lembro. E todos aqueles que o Espírito Santo lhe mostrar, esteja você lavando louça, esteja você dirigindo, esteja você trabalhando, esteja você fazendo o que for, imediatamente transfira para o Cordeiro e peça perdão a Deus e que Deus possa interceder por nós, que nós possamos ser perdoados para que não sejamos pegos em falta. Que Deus te abençoe.